Tá bom. Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma mesa do terceiro seminário e mostra de dança do DanCep, esse ano realizado 100% online, para poder aproximar as pessoas que estão mais distantes, né, e nos deixar conectados ao conhecimento que tanta gente que constrói esse campo da dança pode agregar nessa nossa formação humana. Queria agradecer muito do fundo do coração a presença de cada uma e cada um dos convidados hoje que estão aqui com a gente para pensar, discutir, responder algumas perguntas, levantar outras talvez, num tema que é tão premente nesse momento, né, ter visibilidade, ser debatido com clareza, com abertura. Então, eu queria fazer, antes de a gente começar, um pequeno agradecimento, né, da organização do Colégio Estadual do Paraná e a Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná. A realização do seminário ela está sendo feita pela ADA, que é a Associação do DanCep, e pelo DanCep. A gente agradece também o patrocínio da Sanepar, que desde 2019 tem contribuído com o valor de auxílio, né, para as nossas produções e para auxiliar os alunos também em pequenos custos. A CED, a Secretaria de Educação, e a CEEC, o Apoio da Comunicação e Cultura. Acho que eu estou esquecendo. A Unespar. A Unespar, nossa parceira, cenários anteriores também, e que também todos nós acho que temos um pouquinho, né? Vocês também têm uma experiência lá no Unespar, antes era FAP, era na realização desses projetos, desses eventos que são fundamentais para a arte continuar acontecendo, né? Então, queria agradecer imensamente a Bruna Moura, que é nossa aluna, colaboradora desde algum tempo já. A Bruna, estudante de letras do terceiro ano, nossa parceira, nossa bailarina, nossa colaboradora, nossa presidente da associação, Bruna. Eu sou secretária. Secretária da associação também da ADA, que também compartilha com outras colegas, né, do Caixadas, algumas questões que dizem respeito à negritude, às questões raciais dentro da dança, e que reuniu algumas questões que nortearam um pouco a nossa conversa de hoje. Um tema tão importante, né, num Brasil tão desigual e tão preconceituoso, tão racista, com questões tão sérias há muito tempo, né, sendo invisibilizadas, jogadas embaixo do tapete, e aproveitando esse momento que a gente está vivendo, onde se vê novamente uma abertura, né, ou se vê talvez pela primeira vez, né, uma abertura a essas falas mais abertas, mais honestas, a gente não podia deixar de ter esse tema também discutido no nosso seminário, pensando em formação. Queria agradecer a Jaqueline de Castro, nossa queridíssima, maravilhosíssima professora do DanCep durante longo tempo, bailarina, coreógrafa, mulher maravilhosa. Flávia Pereira, tive o privilégio de dançar com ela, conhecer também na faculdade, pesquisadora do jazz, professora, cronista, militante vegana e tantas outras coisas. Se eu esquecer alguma coisa, vocês depois me relembrem, né, na apresentação. Laremi Paixão, também bailarina, professora, educadora, pesquisadora. Já tive a oportunidade de fazer, né, conhecer o trabalho ainda muito recente, né, mas a gente está sempre tentando se aproximar. Me agradecer muito você ter aceito o convite. E Leonardo da Cruz, nosso queridíssimo, maravilhoso, artista, professor, educador, pesquisador também, e parceiro, né, de tantas lutas e de tantos momentos e movimentos que fazemos aqui por essa cidade.
Oi, pessoal, tudo bem? Acho que eu vou falar só um pouquinho, assim, da minha trajetória como bailarina e hoje como professora e pesquisadora. Eu faço parte do Afro Cultural Canaumbo, que foi um dos primeiros grupos de dança afro aqui da cidade de Curitiba, que foi criado pela minha mãe, Vera Paixão, militante do movimento negro há muito tempo. Nasci já era militante. Meu pai também, Jaime Tadeu, militante do movimento negro. E dentro do grupo foi o meu primeiro contato com as danças afro-orientadas, danças negras, né, danças afro-brasileiras. E entrei em contato com outras danças, como o balé e a dança moderna, mas a minha trajetória se passa inteira pelas danças afro. Faço parte do projeto Pontes Móveis em Travessias Afro-Contemporâneas, um projeto que é coordenado pela Priscila Ponte, o Leonardo também participando da equipe junto comigo, além de outros professores também negros. A ideia, né, a intenção do Pontes Móveis é a ideia de difundir maior os conhecimentos com referências negras dentro de todas as danças, não só das danças negras. E tem um projeto que se chama Dançar é Pertencer, que parte da construção do Canaombo, mas também adiciona algumas das referências em relação a danças do oeste africano, que foram danças que eu entrei em contato pelo Pontes Móveis e venho estudando desde então. Então, o meu projeto ele faz uma fusão entre as danças afro-brasileiras e algumas danças do oeste africano, que são diversas e eu ainda conheço pouquíssimas. Acho que para começar tá bom. Bem, eu sou a Flávia Pereira, eu tenho formação em balé clássico, eu sou bacharel em dança também e desenvolvo uma pesquisa de jazz desde 2013, que a princípio ela tinha como a intenção de criar uma relação horizontal entre a dança e a música, e dos últimos 3 anos para cá, mais ou menos, começou-se a parte mais histórica da dança, no conceito teórico, de trazer a público para mais pessoas como começou toda essa parte artística desse movimento social e principalmente como ele chegou no Brasil. Hoje eu continuo desenvolvendo essa pesquisa em forma de blog, em formato de site, tenho feito algumas lives e entrevistas também sobre esse assunto, e eu sou bailarina do grupo Sachas, onde eu também atuo como professora de balé. Oi, gente! Então, Jaqueline de Castro, eu sou formada, né, em licenciatura e bacharel em dança pela Faculdade de Artes do Paraná, atual Unespar, né, antiga. E eu também fiz uma especialização em metodologia do ensino das artes. Hoje eu trabalho escola mesmo, trabalho na Escola Marista Paranaense e no curso Colégio Acesso. São os colégios que eu desenvolvo também arte, e um outro braço que é a ginástica rítmica, que foi onde eu fui me envolvendo e fui curtindo. E eu já trabalhei como professora, dou aula de contemporâneo também no Lotus Centro Artístico, que também é a companhia onde eu danço, Lotus, companhia de dança, mas hoje eu faço parte de um grupo mais dos idosos, né? Aquele grupo que desenvolve a dança mais pelo amor do que pela competição, né? Mas tem um também. Eu não tenho me envolvido em pesquisas na atualidade, tenho trabalhado mais com o ensino mesmo dentro da escola, tenho abordado muito essas questões do ensino mesmo, do que o aluno fixa e quer aprender sobre toda a linguagem da arte, né? Mas o que é mais interessante é que hoje, dentro da escola pública ou particular, a dança não é ainda um braço, né, da arte, né? Então, os alunos, eles fazem aula de artes visuais, eles têm noção de música, de teatro, mas eles não têm noção de dança. E não sei se é um diferencial, mas com certeza é algo que é a parte, né? Eu trabalho dança com eles e isso causa um pouco de desconforto com os professores que não se envolvem tanto com a dança, né? Enfim, mas esse é um pouquinho do que eu trabalho, um pouquinho do que eu faço.
Uau, Jaque, já tenho perguntas para você. Boa noite a todas. Tati, obrigado pelo convite, estendo o convite ao Fernando, estendo o meu agradecimento ao Fernando, à Bruna, ao Thiago, enfim, ao CEP. E oi meninas, boa noite. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, aqui está aparecendo para mim que a minha conexão está instável. Sim? A gente consegue te ouvir, pode falar, Léo. Tá tranquilo. Ok. Ai, ótimo. Então, eu sou Leonardo da Cruz, sou quilombola da comunidade Invernada Paiol de Telha. É a primeira comunidade quilombola remanescente de pessoas escravizadas reconhecida e certificada no estado do Paraná. O meu contato, né, com a dança, o meu encontro com a dança, ele se dá, então, de primeiro encontro, né, com a ancestralidade da minha família, né, minha ancestralidade negra. Eu sou filho de pai negro com mãe branca, e nesse retorno à terra, né, eu reencontro toda uma egrégora da minha família, né, dos meus ancestrais, que trazem à tona, então, questões relacionadas ao tema, né? Então, a gente está falando já de invisibilidade, de invisibilização das pessoas negras. Então, esse foi o motivo também do meu encontro com a dança, né? Nós tínhamos, então, muitas pessoas que vinham até a comunidade pesquisar, né, comunidades negras, remanescentes de escravizadas, e contavam essa história a seu bel prazer, assim, né? A pesquisa tem muito disso. Então, um grupo de adolescentes, de jovens e adolescentes, crianças aqui da comunidade, junto com outras meninas, elas resolveram, na verdade, criar uma peça de teatro falando da nossa história. Ou seja, a gente resolveu tomar a nossa história em mãos e nós mesmos contá-las, então, a partir de um viés artístico. A gente cria, então, o grupo Kundum Ballet, que e vem a se tornar uma referência para a cultura negra no estado do Paraná. A gente dançou durante 6 anos, e foi o primeiro encontro, né, com a dança. Então, nossas referências de dança era a própria comunidade. A gente falava da água e ia para a água nadar no rio, então era ali que a gente criava sobre a água. Falava do mato, de Oxóssi, ia pesquisar Oxóssi, ia para a nossa floresta pesquisar. Imitava, né, ou representavam rituais africanos. E nesse contato, a gente recriava processos que, olhando hoje, estavam bem organizados de maneiras bem complexas dentro de uma poética de dança e das histórias que a gente estava narrando. Então, esse é o meu primeiro contato, né? Passando por um histórico, assim, eu deixo o Kundum Ballet com o intuito realmente de estudar a dança e aí me apropriar da dança clássica. Aí eu vou e caio na companhia do Jair, permaneço entre 5 a 6 anos no Jair, e no meio desse processo ingresso na FAP. Né? Na FAP eu tenho também, além do contato com a pesquisa, o desenvolvimento da pesquisa mais né, ou sistematizada de maneira acadêmica, de maneira que a gente possa dizer, para um reconhecimento da pesquisa, né? Então, na FAP. E ali, com as técnicas de educação somática, eu venho a desenvolver outros processos de criação, e aí sistematizando o processo de pesquisa com as danças negras, né? No meio disso, tem todas as brincadeiras que ocorrem em Curitiba, a presença dos mestres da cultura popular e do convívio também com os mestres acabam se somando nesse processo de pesquisa que eu venho a desenvolver aí com mulheres negras, que é o Memórias no Corpo. Dramaturgias para o corpo da mulher negra, que vem a se desdobrar num processo que eu chamo de enraize, corpo e memória entre andanças. Eu integro também o projeto Pontes Móveis, que a Lari já citou, é um projeto que tem por missão, né, aglutinar pesquisadores negros, professores negros e suas propostas de dança e de cultura, né, coordenado pela bailarina Priscila Pontes, e também sou atual professor do projeto Garoto Cidadão,
trabalho com dança, especificamente dança, no projeto com crianças de 6 a 17 anos. Então, a proposta do nosso seminário esse ano, Interfaces Poéticas do Presente, é bem conectar essas diversas histórias, né, de profissionais da dança, ligados à dança, considerando o contexto que a gente está vivendo. Então, é legal trazer, então, no meio dessa nossa conversa, essas coisas que têm atravessado a gente, né, que vão atravessando essas nossas atuações, né, essas mudanças pelas quais a gente está passando e o que a gente está vivenciando. Vou passar a palavra para a Bruna, então. Essas foram perguntas, questionamentos e debates que foram surgindo de acordo com o que a gente foi conversando durante os dias e principalmente nos últimos dias. Eu vou fazer as perguntas diretamente, mas quem quiser comentar, pode ficar à vontade, tá? A primeira seria para a Laremi, que tem a ver com pertencimento. Uma coisa muito importante de um grupo de dança é você se sentir pertencedor daquele lugar. E, na minha opinião, pelo menos, é muito difícil você se sentir pertencedor de um lugar quando você não encontra pessoas como você dentro desse lugar. E eu quero saber se você também sente isso. Você sente que essa falta de familiaridade mesmo dentro de um espaço acaba intervindo de uma maneira ruim ou motivadora na sua arte e também na sua relação com os outros? Então, Bruna, eu gosto dessa pergunta, e ela tem muito a ver assim, com a intenção do dançar a pertencer, né? Eu vou trazer 2 pontos para poder te responder essa pergunta. O primeiro vai ser um pouco da experiência pessoal e o segundo de uma experiência que eu acho que todos nós, pessoas negras, compartilhamos, né? Como eu falei, o grupo que eu participei, o Candomblé, ele foi criado pela minha mãe. Então, o meu primeiro contato com a dança, ele teve essa familiaridade, teve essa identidade. E aí, quando eu vou pro balé, eu entendo que não é necessariamente desse jeito. Quando eu divido em 2 pontos, eu penso assim, o meu contato com as danças afro, ele já me trouxe essa questão da identidade, porque eu entrei em contato não só mas com a cultura e com diversos conceitos que a perspectiva africana traz, né, a perspectiva afrodescendente, enfim, aqui a gente pode falar de muitas quando eu trago esse termo. Então ali eu já tinha a coletividade, eu já tinha várias coisas que me aproximavam e ao meu redor eu via pessoas pretas, mesmo morando em Curitiba, porque eu nasci em Curitiba, o que é uma coisa rara. Aí eu vou para a escola e começo a perceber que o que eu estava acostumada não é necessariamente a norma, ou seja, comecei a ser a única negra na sala. Sempre com uma reflexão vinda por parte dos meus pais em relação a isso, principalmente na dança. Então eu vou para o balé no Teatro Guaíra e eu sou a única ali. Eu lembro assim, muito pequenininha, que a gente foi fazer uma apresentação lá no Guaíra e no final tinha um samba no final do espetáculo. E aí nesse momento eles me colocaram lá na frente. Todo o resto do espetáculo eu estava para trás, mas nesse momento eles me botaram lá na frente. E eu lembro assim, muito, é uma imagem que eu nunca vou esquecer, que eu no carro e a minha mãe me perguntava, você sabe por que só na hora do samba eles te colocaram na frente? E a gente ia dali até em casa com ela falando sobre todo esse processo, assim. Então eu sei que essa experiência, para mim, é uma experiência muito única, muito minha, de ter esses questionamentos, de entender a minha identidade, de entrar em contato com a minha cultura muito cedo. Mas não foi o que aconteceu quando eu entrei em contato com o balé ou com a dança moderna. Ali eu era única, mas eu tinha uma consciência muito diferente de que eu era única. Então, as danças negras sempre me trouxeram esse lugar de familiaridade, de coletividade, de estar junto com os meus. E por isso que as outras danças, para mim, eu fiquei lá um tempo e aí eu ficava tipo, não. Mas eu sei, por diversas outras pessoas, né, e amigos que eu tenho que participam de danças, assim, não era questão, era tipo, estar lá e ter que se obrigar a entrar dentro daquele padrão, né? Que é um padrão que busca outras qualidades dos corpos e que são qualidades que são vistas em corpos brancos e não em corpos negros. Então a gente tinha que se adaptar a esse processo. Então sempre no momento que chegava alguma coisa desse tipo e eu trazia esse questionamento, eu percebia que não, eu quero sair desse local. Então eu sei que isso vem de um processo de diferença da minha criação,
Por isso que, para mim, assim, dançar as danças negras, mesmo num ambiente como Curitiba, que é um ambiente com muitas pessoas brancas, e tem muitas pessoas brancas que fazem as danças, não é um local que me deixa sem uma familiaridade, exatamente porque todos os lugares que eu acabei caindo, todos os lugares que eu acabei conhecendo, que eu acabei me aproximando, eu acabava tendo esse contato desde pequena até hoje. Então, eu vou para o Pontos Móveis exatamente por isso, porque lá eu vou ter referências como a Priscila e Leonardo, que são negras, que fazem trabalhos negros, que estão dentro da universidade, né? Mas que enfrentaram dentro de suas experiências outras coisas, mas eu entro em contato com eles direto, eu não entro em contato direto com essa estrutura, assim, porque todas as vezes que eu entrei, teve essa crítica vinda dos meus pais, e, portanto, essa consciência de que eu sabia que ali existia isso por vir de uma perspectiva eurocêntrica, por vir de uma sociedade racista, que é uma consciência que muitas vezes a gente não tem pequenininha. Então, isso causa muitos traumas, isso causa muitos problemas, porque você quer se colocar naquele padrão, você quer se manter, você quer se reconhecer dentro daquele lugar. E aí você olha e você não se reconhece. Curitiba, como uma cidade inteira, ela não te mostra que aqui tem a nossa cultura de uma forma muito viva. A gente tem muita coisa em Curitiba. Mas cadê? Né? Qual foi a estratégia utilizada pela cidade de Curitiba para que a gente não conhecesse nada do que existe aqui e para que se acostumasse a ver as coisas japonesas, polonesas e todas as culturas europeias na nossa frente o tempo todo? Então, é um sentimento que, ao mesmo tempo que eu entendo, porque, enfim, vivi de uma forma mais amena, meio de que uma solução exatamente pela criação que eu tive, assim. Então, realmente, para mim, trabalhar com a arte que eu trabalho, que é as danças negras, vem exatamente por esse processo de identificação que eu não encontrei em outros lugares. Obrigada. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu queria... Ai, Lari, você fez eu chorar aqui, bem louca. Mas a Lari falou de uma coisa que é super importante, assim, né? Que é a questão das presenças negras em Curitiba. E aí, quando ela fala que ela vai para o Pontos Móveis e encontra lá pessoas, né, que fizeram algo que ela vai se reconhecer e se conectar, eu trago a mesma referência para quando eu chego na FAP e eu tenho lá, por exemplo, a Flavinha, né? Tipo, Flavinha é minha veterana, e eu lembro que eu falei para ela assim, nossa, eu falava para outras pessoas, e aí um dia eu falei para ela, nossa, você parece muito minha prima, sabe? Além dela realmente parecer minha prima, ela era das poucas pessoas negras que eu cruzava pelo campus da FAP, sabe? Então, essa questão do pertencimento, ela está relacionada a isso, assim, né? Eu dancei no Jair, né, na companhia do Jair, e na companhia do Jair os negros eram maioria. Já o Balé Teatro Guaíra não era, né? Eu contava nos dedos as pessoas que tinham lá. E na escola de dança, onde eu fiz estágio do Teatro Guaíra também, né? A Stephanie foi uma das minhas alunas, ela estava no técnico na época, e a Stephanie, mais duas meninas, formavam três, então 3 das minhas alunas negras. As outras 3 estavam nos processos iniciantes, mas a Stephanie, das 3 adolescentes, era a única que se identificava, se assumia e se afirmava enquanto mulher negra. As outras nem negras queriam ser, assim. Passou, por exemplo, próximo ao espetáculo, as meninas terem que sair para, enfim, comprar comida, assim, durante o dia, e eu vejo uma falando com a outra assim, nossa, você não vai botar uma blusa, você vai aparecer preta no espetáculo. Você vai se queimar no sol, você vai ficar preta no espetáculo. Então, essa questão do pertencimento, ele vai causar, primeiro, você não se vê ali, naquele espaço. Logo, se você não se vê, você não quer afirmar a sua étnica, né, naquele espaço. Logo, sua cultura, logo você vai embranquecê-la ou se embranquecer para se sentir integrado dentro desse espaço. Então, acho que um pouco do que a Lari fala, eu trago, né, para essa experiência, nos espaços onde a gente circula, que são os espaços de produção, né? Então, se o espaço oficial de formação de bailarinas no estado do Paraná não tem a presença de mulheres negras, logo, essa presença vai ser diminuída na fase profissional,
né, num estágio profissional da atuação de artistas, a presença das mulheres negras vai ser íntima, né? Porque se elas não estão nesse processo de formação, elas não vão estar no processo de profissionalização. Posso dar uma entradinha? Isso que a Lari falou é muito forte, porque o meu contexto é totalmente o contrário do dela. Eu fui inserida, né, numa cultura bem curitibana. Eu não nasci em Curitiba, eu nasci em Moarama. O meu avô era branco e minha avó era preta. Não, ainda é, porque é linda, maravilhosa. e assim, a minha mãe, ela é pele clara, e o meu pai é pele escura, negro mesmo. Então, onde eu me inseria, era necessário branco. Era necessário você se adaptar. O cabelo tinha que se adaptar. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz um relaxamento na minha vida, eu tinha 10 anos de idade. E não foi porque a minha mãe falou assim, vamos fazer um relaxamento. Foi uma guerra dentro da minha casa, onde eu lutei veemente, feroz, porque eu precisava ter um cabelo liso para ir para a escola. Amarrar o cabelo, um coque, sempre. Mas assim, ó, um fio não poderia sair desse coque. Tinha que ser um cabelo alinhadíssimo na dança. Então, as minhas referências em torno de mim não existia, não tinha mulheres pretas. Eu até estava, quando eu estava lendo, fiz uma contabilidade. Eu me peguei contando da minha vida escolar, por exemplo. Da primeira fase do infantil até, né, o Fundamental 1, eu era a única negra. Do Fundamental 2 até o ensino médio, eu tinha uma colega. E isso, pulei de vários colégios. Eu não fiquei em um colégio, mas toda vez que eu fui para um colégio, existia apenas uma. E no ensino médio, eu me tinha de novo. Não tinha nem meninos. Tinha um menino, mas ele saiu da turma. Então, na minha turma, especificamente, na faculdade, eu contei 4. Inclusive, eu me formei com a Priscila Pontes, que eu amo, adoro. Uma pessoa cheia de luz, me ensina também. Eu contei 4, 5 comigo. E nos meus meios de dança, embora eu tenha começado a dança num projeto social da cidade metropolitana, né? Que minha mãe ainda mora lá, eu também das poucas negras que faziam parte desse projeto social. Então, era um projeto da prefeitura, eram 3, 4 meninas, se eu não me engano, assim, que eu lembro, né, por cima. Então, eu não tinha essas referências, a gente não tinha meninas negras fazendo dança. E eu me sentia eu tinha que me inserir, então eu me adaptava muito, e eu só consegui reconhecer esse embranquecimento depois de muito tempo, depois que eu comecei a ver que, não, calma aí, e eu não sou assim. Então foi daí quando eu comecei a entender que eu estava querendo me juntar aquilo dali, me tornar aquilo dali não era. Então, assim, esse contato cultural preto, negro, eu só tinha dentro da minha casa, que era da seguinte forma: você tem que ser melhor, porque as pessoas já esperam que você seja o pior, você tem que ser o melhor. Então, era as referências, né, tipo, as referências raciais, de inserção, né, no meu meio, tanto da dança quanto do social mesmo, enfim. Acho que eu vou aproveitar para puxar logo para sua pergunta, já que você super entrou nela já. Então, você estava falando de quantas pessoas que você estava contando, né? Isso é uma realidade muito real, gente. E a gente chega nos lugares e a gente começa a contar quantas pessoas negras a gente vê, principalmente se é um lugar que a gente sabe ter muitas pessoas. E você sentiu durante toda a sua trajetória como se você tivesse que se
tempo todo, tipo, eu tô aqui, eu mereço estar aqui, eu pertenço a esse lugar, e você competir consigo mesma mesmo para mostrar que você merece estar ali e para representar todos aqueles que não estão ali. Total. Total, total, total. Muito, muito, muito. Vou contar uma coisa que aconteceu, assim, atual. A gente, depois de muito tempo sem sair de casa e tudo mais, a gente resolveu jantar antes. E quando a gente chegou nesse restaurante, as pessoas ficavam olhando, porque o meu marido também é negro, nós somos um casal negro, e sempre ele fala, tipo assim, o que a gente tem de errado? Né? Tipo, ele sempre se questiona, ele sabe, mas não é nem o que é de errado, é na cena, né? Então, tipo, quando a gente chegou, vários casais e tudo mais, e nós éramos os únicos negros mesmo, né? E isso causou até um certo olhar, e a gente sentiu que até causava um desconforto nas pessoas que estavam ali. E uma sensação que passava era que as pessoas, elas duvidavam do real motivo do porquê a gente estava ali, realmente poderia estar ali, sabe? É uma sensação que pode até ser, assim, algo da nossa cabeça, mas é muito, muito, muito nítido, assim, que o ar muda. As pessoas pensam, por que você tá aqui? Tipo, a sensação da boca delas. O que esse casal tá fazendo aqui? Tipo, num contexto que são vários casais negros, onde, com poder aquisitivo alto, né? Eles se questionam, eles olham e pensam assim, será que eles têm condição real de estar aqui? Ou algo assim. E na dança comigo, aconteceu, como eu disse, eu comecei a dançar num projeto social, onde tinham poucos negros, tinha meninos e meninas, mas depois acabou ficando mais meninas, assim, a dança era jazz, onde a professora também, mas ela tinha preferência pelas alunas brancas dela, que inclusive eu tenho contato com as meninas, elas são do meu coração, dançaram muito tempo comigo, mas ela tinha preferência por essas meninas. Eu, na época, eu pensei, elas são melhores do que eu, elas dançam melhor, elas são mais alongadas, talvez, elas são mais expressivas. Então eu sempre eu justificava a escolha dela. Eu nunca me coloquei no lugar de que talvez eu não combinasse com o personagem que ela queria interpretar naquele espaço, da donzela que foi abandonada, da donzela que é frágil, que é delicada. Então, por muito tempo isso assombrou um pouco a minha mente. Eu sempre justificava, mas depois eu entendi que não, que na verdade era isso. Eu não era tão virtuosa como ela gostaria que eu fosse para interpretar esse papel. Mas eu ainda sou muito competitiva, então eu sempre queria me provar muito melhor. Porque em casa, o meu pai sempre dizia que as pessoas já esperam que a gente seja o pior. Então, uma coisa que para mim é muito realidade, que pode ser para outros negros, pode não ser, para outras pessoas, para outros pretos pode não ser, mas para mim sobre não pegar coisas e não mostrar que você está colocando no lugar. Quando você entra no supermercado, o segurança te seguir, por mais que você esteja bem vestido e tudo mais, ele vai te seguir, ele vai olhar. Você ter que provar que alguma coisa é sua. Já aconteceu situações onde o policial solicitou para o meu marido se ele tinha a nota fiscal do celular dele. Você anda com a sua nota fiscal do seu celular? Não sei, eu não ando com a nota fiscal do meu celular. Então são situações que foram... E daí, depois de um tempo que eu saí do jazz, eu não fiz mais jazz, entrei pra FAP, né? Fiz dança moderna também. Quando eu entrei na FAP, eu contei 5 pessoas, a minha turma tinha 30 pessoas que entraram, 26 se formaram, e dessas 26 eu tinha referência de 5 pessoas pretas.
que se formaram comigo. Hoje eu trabalho no grupo que eu danço, que é o Lotus, pelo menos no grupo, eu sou a única negra. E é um grupo de hip hop, dança, né? Dança de rua. E eu sou a única negra. E nas escolas que eu trabalho, eu tenho um quadro de professores que somos em 3 negros. Uma professora que trabalha comigo, ela é uma pessoa incrível, mas por nós andarmos sempre juntas e a gente sempre tá ali, surgiu um boato dentro do quadro de professores, pessoas maduras, inteligentes, supostamente estudadas, que nós éramos lésbicas, né, por andarmos sempre juntas. Mas foi algo que foi até, a gente chegou aos nossos ouvidos. Então, ou seja, não foi um comentário que, não sei, acho que elas são lésbicas. Não, com certeza foi algo que foi sendo passado. Então, a gente procura ficar mais próximo de quem a gente se identifica num ambiente que não tem muitos. Um professor, que a filha dele também é negra e estuda nesse colégio, e fala para mim assim: nossa, eu tô muito feliz que você tá aqui, porque é muito incrível ter uma professora negra. A minha filha, ela vai amar. Eu falei, mas você nem sabe se ela vai gostar da minha modalidade. Ele falou assim: ela vai gostar, porque uma coisa que tá deixando chateada é que por onde ela olha, ela não vê uma pessoa negra, ela só vê brancos. Então, quando ela te vê, foi dito e feito. Quando ela me viu, ela ficou muito feliz. Ela quis fazer aula na hora. Eu quero fazer ginástica. Nem sabia o que era ginástica, mas eu quero fazer ginástica. Então é isso, assim. Os meios são limitados. E na dança, a gente tem que, mesmo porque existe uma cobrança de que você dança hip hop, nossa, deve dançar pra caramba, hein? Porque é preta, né? Deve dançar muito, deve ter um. Então a gente ainda comentários assim, mas a gente sempre tá, eu mesma sempre, eu sou competitiva, eu quero sim mostrar o meu melhor e dar o meu melhor, então eu sempre tô me afirmando, porque eu vejo essa necessidade, eu sinto essa necessidade sim, no meio da dança, que eu tenho que me afirmar assim como boa sim, não ser menos, né, sempre ser mais. Acho que é isso. Nossa, eu sim, quero. Eu vou falar um pouco sobre o que a Lari falou e também sobre um pouco que a Jaque disse, assim. Eu cresci num ambiente completamente embranquecido e com uma família embranquecida, mas sem ninguém ter o mínimo de consciência sobre isso, assim. Demorou muitos anos para entender por que eu me sentia deslocada no balé com os meus colegas. Demorou anos para eu perceber que eu nem sempre fui a única preta, mas eu fui a única que se formou. Muitas outras só passavam, ficavam 1, 2 anos dentro dos estudos de balé e iam fazer qualquer outra coisa, assim, por mais que elas quisessem continuar dançando balé. E quando eu entendi esse meu lugar, quando dá o clique, assim, é muito pesado. Tipo, eu fiquei bem chateada, assim, de início, mas depois eu tentei ver como eu poderia usar isso a meu favor, e eu tinha uma aluna de balé, ela detestava balé, tipo, ela não gostava de balé, ela queria fazer qualquer outra coisa, mas ela só continuou porque era eu a professora dela. Então, porque ela chegava, ela tinha uma mãe, ainda tem, acho que tá viva, tem a mãe branca e o pai preto, e a mãe até uma vez falou assim: ela vem porque é você, porque ela se vê em você, tipo, ela gosta de se enxergar dentro da sala de aula, e ainda mais com essa questão do que nem o Léo comentou da profissional, né? Poucas pessoas analisam pretas, né, dentro da dança, assim, por uma série de fatores, e a FAP também me ajudou muito a entender essa questão da minha identidade quanto preta, justamente porque de 40 pessoas, nós éramos em 7 no começo do curso, e isso para mim foi surpreendente, porque no período da escola tinha um ou outro, eu estudei em escolas grandes também, mas mesmo assim era
pouquíssimo em comparação. Quando tinha mais, eram os alunos intercambistas de algum país da África. Eu lembro que tinha bastante nigerianos de uma escola que eu estudei, assim. E então, para mim, foi o primeiro contato de ter relações afetivas pretas de amizade mesmo, porque se eu pego fotos minhas com amigos e colegas até os meus 18 anos, não tem uma pessoa preta no meu círculo próximo de amizade que não seja minha família. Então, eu entendo muito bem esse lugar da representatividade, assim, e eu acho que no meu caminho da dança, se eu tivesse tido algumas outras figuras pretas na arte mesmo, assim, próximas, ou que aparecessem mais na mídia, eu acredito que eu teria tido alguns starts um pouco mais cedo, assim, do que eu tive. Porque a Jaque comentou, né, sobre o lance da presença negra em outros espaços, né? E pode parecer que em alguns momentos a gente foge, né, é um seminário de dança e a gente está falando de ir num restaurante e as pessoas olharem estranhas pra gente, né, e tal. Isso que ela falou, duas coisas assim que eu achei super importante, que marca também a minha história também, que é a questão de leve a nota de tudo que você paga. Tudo que você compra, pegue a nota. Isso eu sempre ouvi em casa. Sempre, sempre, sempre. Saia com a nota. Né? A outra questão é você ter que provar, né, sempre aquilo que você é bom. Que você... Então, eu tava, que duas coisas me chamaram muito a atenção, né, na fala da Jaque, que são coisas assim, que são, marcam, né, acho que a passagem de toda pessoa preta, enfim, mas também, né, a gente falando dessas questões e dentro de um seminário de dança, né. A outra questão era, primeiro, leve a nota de tudo que você compra, né? Prove que você pagou, que você pode pagar aquilo. E a outra coisa era com relação a provar que a gente era bom, né? E essa é uma questão, assim, que inclusive está dentre as questões, né, que surgem, que vocês demandam pra gente, que tá lá porque é cota, né? É bom mesmo ou tá lá porque é cota, né? Eu acho que direto, assim, quando eu entro na FAP, né, eu comecei a notar, então tinha a Flavinha, a Jaque também estava saindo, né, quando eu entrei, tinha Pedro, tinha Danilo, assim, a gente contava nos dedos, mas nem os 28% da presença preta de Curitiba tinha na minha turma, assim, quando a Flavinha fala que entrou em 7 ou 8 pessoas, eu fiquei absurdada, realmente. Mas, logo que eu entro, né, tem essa questão, assim, tipo, todos os negros que estão aqui, que eu conheço dentro dessa universidade, dentro do curso de dança, são referências nas suas áreas. Isso é indiscutível, sabe? Se você pegar, quando eu entro, né, tinha Flavinha, tinha Pedro, tinha a Jaque estava saindo, o Pri estava saindo, mas todos já tinham um caminho muito bem estruturado dentro das suas áreas de formação, né? Que vem que vem de encontro com aquela premissa que existe, né? De que, tipo, tem que ter um ou outro ali para fazer a pigmentação, né? Para dar cor no babado. Porque também como a Lari, resgatando a fala da Lari, é até feio para a branquitude estar em um lugar onde não tem um preto. Então, pelo menos na hora do samba, joga a preta lá na frente, sabe? Não é questão de incapacidade nossa, mas sim uma questão do racismo que é estrutural. Né? Por exemplo, as primeiras a publicarem no curso de dança, né, do nosso, são mulheres pretas, né, que é a Loa Campos e a Raquel. Né? Uma é a primeira a fazer iniciação científica no nosso curso, a primeira a fazer iniciação científica, a outra é a primeira a fazer com bolsa. Quer dizer, eu nunca soube disso. Eu nunca soube que a primeira pesquisa de um universitário do curso de dança da FAP foi feita por uma mulher preta, né? Então, todos os que entram ali
são referências nas suas áreas, nas suas respectivas áreas. Então, a prova de que essa questão da competitividade, eu acho que ela está para além da nossa competitividade, e sim daquilo que se esperam da gente, né? A gente sempre tem que provar algo, provar que é bom. As meninas estavam falando de não se enquadrar. Eu também, né? Com o Jair, a gente também, embora a maioria do corpo e integrantes de bailarinos fossem negros, quem é que tinha a cara do príncipe? Eu lembro muito bem dessa fala do Jair, assim. O Jair é um mestre e tal, mas esse racismo, né, ele está na fala, ele está estruturado, ele está encalacrado, assim, na fala. Quando ele falava assim, a gente olhava e falava, mas fulano vai ser o príncipe? Fulano nem vem, você tá chamando ele para vir dançar agora? Não, mas ele tem a cara do príncipe. Qual que era a cara do príncipe? A cara era o cabelo loiro, a cara era o olho azul, a cara, né? Nossa, eu tinha giriza em ter meu cabelo raspado, e todo mundo raspava o cabelo, né? Todo mundo tinha que raspar o cabelo para ficar igual. Pois o dito do príncipe não raspou o cabelo, viado. Num balé. Entende? Então, tipo, a gente vai passando por essas coisas. E essas questões formam também a nossa atuação enquanto artistas negros. Entrar dentro de um restaurante com seu namorado ou com sua namorada e toda a população daquele restaurante olhar para você e duvidar se você tem capacidade, competência, dinheiro, né, situação econômica estável para pagar a sua estada ali, também influencia e forja a nossa atuação em dança e os nossos processos de que eu, pelo menos, estou falando por mim e enquanto artista e do lugar em que a arte fala de si, né? Eu, enquanto artista, não pretendo falar do outro, né? Falo da experiência, daquilo que atravessa meu corpo, assim. Então, penso que essa questão da competitividade, ela marca, né, sim, a existência do artista negro. A questão da representatividade, ela marca, e para além disso, aquilo que se espera que nós sejamos, ou aquilo que se espera que demos conta de fazer, sabe? Acho que tá um pouco, na minha experiência, tá envolto nisso. Legal. Eu queria fazer um comentário rapidamente. Eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais em 2005 e a minha turma foi a primeira turma de cotas, né? Foi a primeira experiência. O NEAB foi criado no ano seguinte e então eu acompanhei, assim, de alguma todo esse processo, tanto dos meus colegas, das minhas colegas que também estavam passando pelo processo de reconhecimento, de identificação, quanto a gente brancos, a maior parte, né, federal, de classe média, ter que ter contato, né, porque era obrigatório. O meu professor de antropologia, ele era de Manaus e ele era indígena, e ele foi a primeira pessoa a trazer as discussões raciais para a universidade. E o primeiro trabalho que ele passou para a gente foi sobre cotas, o impacto das cotas, né, em Curitiba naquele momento. Então, pergunta em casa o que as famílias acham e tudo mais. E foi tão brutal a forma como nós entendemos, porque é muito evidente, né? No momento em que não tinha debate, não se falava sobre isso. Você chegar em casa, perguntar, ainda que a minha família seja nordestina e também cheia de altos preconceitos, mas brancos, perguntar para eles, o que você acha de cotas? E ouvir as respostas escrachadas diretamente, assim, e aí você chegar na faculdade, ter que fazer um trabalho, olhar para os seus colegas negros que não se reconheciam ou que sofriam porque achavam que não deviam ter entrado por cotas, porque também não tinham certeza o que isso significava. Estavam conflitos internos, né, lidando com aquilo, assim, foi um processo brutal para todos nós, né. Por outro lado, eu vejo que, assim, a diferença que isso faz, né, quando a gente abre os olhos, quando a gente coloca a lente, a gente não consegue mais tirar, né. E aí, nesse sentido, eu tenho muito claro na minha cabeça, Leguaíra estrear Carmen, e a Micaela foi feita pela Luana Neri, que é perfeita, assim, eu acho que não tem uma bailarina clássica mais perfeita e contemporânea, né, tão perfeita quanto ela, assim. E ela foi soberba, ela foi, assim, eu me arrepio só de lembrar.
E o Guaíra estava cheio, lotado, e ela tinha um solo ali no proscênio, né, que ela ia e voltava, ela não titubeava, ela ficou assim no equilíbrio vários segundos, e você percebia que a plateia curda, assim, suprema, que não se passasse uma mosca, você ouvia, assim, você via que as pessoas não piscavam. E nesse momento eu tive certeza, assim, que não era só pelo fato dela ser perfeita, mas ela era a primeira solista negra que Curitiba via em tantos anos. Talvez chocasse mais aquela plateia pelo fato dela ser perfeita e ela ser negra e ela estar naquele lugar, né, ser merecedora de tudo aquilo. E as pessoas não tinham reação, assim, acho porque elas nunca tinham visto, elas não sabiam como lidar, era evidente, assim, que estava tudo suspenso no ar. E aí eu fui cumprimentar ela na saída, assim, e eu via o quanto essa energia impactava nela. Ela estava em êxtase também. E eu fiquei imaginando o que seria para você ser a primeira bailarina negra solista nessa condição e ter que receber esse impacto de toda essa energia que estava sendo jogada ali também, que era, né, de admiração, mas também devia ter um peso muito grande. E aquilo foi, para mim, foi assim, de quantas coisas não são ditas, né? Mas que quando é isso, quando acontece, quando é visibilizado, quando é real, transforma a atmosfera, né, de alguma forma. E aí só mais um pequeno comentário que eu lembro também de como essas coisas que vocês estão contando hoje, que a gente precisa ouvir sempre, a todo momento e com bastante naturalidade, porque as pessoas sabem do que se trata, elas sabem o que elas estão pensando, quando você vê no olhar dela que ela está julgando, né, diminuindo, esse preconceito ele é visível, ele é palpável, né? Só que quando você fala sobre isso, ninguém quer falar, né? Não quer se abrir para dizer as coisas que de fato estão ali implícitas. E eu lembro, quando eu trabalhava com a Jaque, né, um período que a gente conviveu juntas, que alguns conflitos, né, com alunos brancos, que você percebe que tem uma conotação racista, são difíceis de identificar, né? E quando você tem alguém que percebe ali do teu lado e que fala assim, cara, não é. Pô, você é a professora mais competente, a professora mais disciplinada, a professora mais, né? E a aluna tá ali num conflito que não tem sentido. É evidente que é uma questão racial. E eu lembro que conversando com a Jaque, eu falei, mas é isso, né? Não temos que ter cuidado para dizer sobre isso. Ela está sendo racista, ela está sendo preconceituosa. Como que a gente cria estratégias para lidar com isso, né? Que não seja expondo pessoalmente, mas que seja conscientizando através de ações, né? Para que isso não seja repetido ad infinito, né? É só isso. Passar para a próxima pergunta, então. Essa é para a Flávia. Então, essa tem a ver com política de impedimento. Desde comprar uma sapatilha, uma meia cor da pele, até as exigências de uma audição, que eles pedem para vai com tal roupa, veste isso, o cabelo desse jeito. Você sente que existe uma política de impedimento, um preconceito embutido mesmo na sociedade, que dificulta a entrada do bailarino negro dentro desses ambientes? Sim, inclusive, anteriormente eu demorei muito tempo para perceber como isso impactava e como isso interfere no executar da dança, assim. Quando eu digo que eu cresci muito embranquecida, é que eu fui muito embranquecida mesmo, no sentido de, tipo, privarem completamente qualquer acesso que eu pudesse ter a qualquer tipo de ancestralidade minha, assim. Então, só depois de formada que eu fui ter acesso, que as bailarinas, a maioria pintavam suas sapatilhas com cartão da pele, porque nunca possibilitado usar uma meia calça que fizesse sentido com a minha pele, uma sapatilha que fizesse sentido com o meu corpo. E aí, quando isso aconteceu, que foi esse divisor de águas, assim, que daí eu sabia de uma companhia ou outra, tipo Alvenile e tal,
mas eu não tinha, até então, tipo, noção da imensidade de pessoas e de projetos e de companhias tentando e conseguindo, nos seus, né, subverter essa estética dentro da dança clássica, principalmente, assim. E para mim também tinha a questão do corpo físico mesmo. Eu não tô longe de ter um corpo de uma bailarina russa, mas eu também não sou magra, eu tenho peitos grandes, enfim. Então, para mim, foi um processo que primeiro teve que chegar muito em mim para eu entender. E isso é meio recente, na verdade, faz nem 5 anos que eu comecei a entender todas essas questões, assim. E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais, que eu comecei a... o ano passado, não, acho que faz uns 2 anos, eu comecei a me mostrar mais na internet, principalmente nesse sentido da estética preta dentro da dança clássica, de levantar mais esse tipo de bandeira, e aí eu comecei a ter um retorno positivo de muitas pessoas, de amigos brancos, não brancos, mas também negativo de pessoas da dança clássica por quem eu passei, por quem eu já fui, que escreveram coisas como isso não é balé clássico, porque balé clássico tem que ser cor-de-rosa, onde já se viu isso, fica uma sujeirada, e daí para baixo, assim, tipo, absurdo atrás de absurdo, que no momento eu fiquei feliz de não fazer mais parte desse núcleo em específico, de eu ter saído, assim, mas que me entristeceu porque eu pensei, caraca, tipo, quantas pessoas já não foram... Isso que eu ainda tive muitos privilégios de ter conseguido perceber isso, de ter convido e ter contato com pessoas que me ajudaram a entender isso, assim. Mas me fez pensar em quantas pessoas não deixam de praticar dança clássica por conta desse tipo de privamento. E aí, o ano passado, eu estive na Feira da Sapatilha em Joinville e agora foi tipo Blackout Tuesday, né? De repente, todo mundo começou a se importar com as causas pretas. E aí eles estavam, quase todos os stands a vender sapatilhas de mais tons de pele, assim, só que o preço das coisas estava incabível, assim, uma sapatilha de meia ponta era R$100, R$120, assim, sabe? E era só as de cor, de tonalidades pretas. As outras que sempre existiram eram, tipo, R$30, R$40 mais barato. Então, me fez questionar de novo o acesso a esse tipo de material, né? Então, a gente já tem que, além de estar se provando, a gente ainda tem que passar por barreiras que as outras pessoas não passam o tempo inteiro. E isso é muito cansativo, assim. Então, com toda certeza, por exemplo, se você vai fazer uma audição para qualquer coisa que tem um dress code, são pouquíssimos lugares que as bailarinas de cor usem sapatilhas e meia calças dos seus tons, né? E tanto que é por isso que no Brasil a gente vê poucos bailarinos clássicos. Em Curitiba, por exemplo, que nem a Tati deu da Luana, a gente tem o Leopoldo, a gente tem o Laurino, né? Da dança clássica, especificamente assim. Mas ele acaba indo buscar lugares fora do Brasil justamente por eles não terem esse suporte para praticar dança nesse corpo, como a Lari me comentou lá no começo, assim. São corpos que inicialmente foram feitos para pessoas brancas e que a gente vai ver um bailarino preto, ele vai fazer com tanta excelência quanto, mas a gente tem que não é o mesmo tipo de corpo e não há problema nenhum nisso. Mas o Brasil, ele está bem, bem atrás nessa questão. Obrigada, Flávia. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente passa para o Legno. Você já falou um pouco da política das cotas, né, Léo? Então, cortar o início da pergunta e como lidar com o racismo dentro do mundo artístico? A sua pergunta era como lidar, assim, né, com as situações de racismo, né? E, enfim, eu penso que a gente tem que, como a gente já estava falando, realmente tratar de um diálogo mais aberto, né? Acho que a gente não pode ter
dedos, né, para falar assim, olha, vivi uma situação racista. Ah, quer dizer que aquela pessoa, ela é uma racista? Cara, talvez aquela pessoa não seja essencialmente racista, tá ligado? Talvez ela esteja realmente socializada numa cultura que é estruturada por práticas racistas, né? Ela tem aprendido isso. Ela permanece perpetuando alguns estereótipos, e esses sim são racistas. Mas eu acho que a gente não pode ter dedos, assim, de falar, né? Tipo, pô, isso aqui é uma coisa extremamente racista, né? Tipo, antes da pandemia, eu vivi uma situação que eu ia à festa, né, lá no Batel, a Lari tava em casa até, eu falei, amiga, vou dançar no Batel, vou bonita, vou botar meu boot novo, né, não posso dar close errado. E aí meu produtor não tinha chego ainda, né? E aí eu falei pra ele, cara, eu vou te esperar, porque a casa, né, não tá aberta, enfim, vou esperar você chegar, vou dar uma volta aqui. E aí voltei, ele ainda não tinha chego, e tinha um segurança na porta, né, e o segurança olhou assim pra mim e falei, oi, como é que tá? Eu vou trabalhar na festa, e eu queria saber como é que eu faço pra entrar, né, entra por aqui, tem outro acesso. Aí ele olhou assim, tipo, é isso, ele olha dos pés à cabeça, aí ele virou pra mim e falou assim, ele não respondeu a minha pergunta, ele me deu uma informação a partir daquilo que ele acreditava, ou seja, a partir daquilo que ele espera que uma pessoa negra seja, né? Ele virou pra mim e falou assim, você é do bar ou da equipe de segurança? Aí você respira, guarda sua arma, né? Você tem que ser didática, pedagógica, né? Tudo isso a gente tem que ser, a gente tem que aprender a ser, né? A gente tem que aprender a ser didático, a gente tem que aprender a ser pedagógico para ensinar essas coisas, né? Aí eu respirei, guardei minha arma, virei para ele e falei, moço, eu vou falar de novo para você. Eu só queria saber como entrar, eu não sou nem segurança e nem sou da equipe do bar, e não tenho nada contra isso, não sou eu essa pessoa, né? Aí eu falei assim, eu sou artista da festa. Aí ele virou pra mim, não contente, assim, você é um maquiador? Aí eu tirei as balas daí do meu revólver, né, e falei assim, não sou maquiador, eu não sou segurança e eu não sou da equipe do bar. Eu sou o artista que vai dançar nessa festa, eu sou o bailarino dessa festa. A resposta das pessoas, elas sempre vêm de acordo com aquilo que elas esperam, daquilo que elas acreditam que pode uma pessoa preta, daquilo que pode uma pessoa negra, daquilo que elas acreditam que seja, né, um artista, uma pessoa negra. E invariavelmente o ser artista, o ser a estrela, a atração da festa não passa, né, por essa perspectiva, pela perspectiva da branquitude que está viciada, né, na normatividade branca, né, da cultura branca. Então, perpassa também por esse lugar da gente falar, presta atenção nisso que eu vou falar aqui. Eu não sou isso, eu não sou isso, e eu também não sou isso. Eu sou isso. Eu escolhi ser isso, eu batalho por ser isso, e eu sou isso, né? Eu sou o que eu sou, eu não sou aquilo que você quer que eu seja. E ser uma pessoa, né, uma pessoa negra dentro do campo das artes cotidianamente um processo de reafirmar a sua presença negra ali. Não que as pessoas não estejam vendo, todas estão vendo e todas sabem que você é uma pessoa negra. Agora, não querem reconhecer que você é capaz de ocupar um espaço previsto e sonhado para pessoas brancas. Para mim, não foi sonhado ser um bailarino, não foi sonhado ser um bailarino clássico, não foi sonhado dançar com a Orquestra Sinfônica Nacional, como quando dancei na companhia do Jair, em Brasília. Não foi sonhado fazer turnê para fora do Brasil, né? Porque, além de ser negro, eu sou do interior, né? Existe ainda uma outra parada que é a questão da cidadania. A cidadania está para quem está na cidade. Quem está na cidade, as cidades foram construídas para convívio de pessoas brancas e de posses. Né? Nós negros somos excluídos do convívio da cidade. Logo, o título de cidadão não nos cabe. Não a partir da perspectiva da população branca, né, e daquilo que se entende como cidadania, da construção da cidadania, ou do sujeito portador de direito, né. Então, a negritude, ela não está dentro desse território, logo ela é indigna de ter os mesmos reconhecimentos, de ocupar os mesmos lugares, de sonhar os mesmos sonhos, né.
Então, acho que perpassa um pouco por esse lugar da gente, sim, se reafirmar, saber qual é o lugar que a gente está ocupando e qual é o lugar que a branquitude gostaria que ocupássemos, que não é novidade para ninguém, né? A gente vive um momento extremamente reacionário, onde as pessoas não têm vergonha nenhuma de falar que a Ludmilla merece uma chibatada, uma chicotada. Né? Então, qual é o lugar que essas pessoas gostariam, né, que artistas negros como a Ludmilla estejam ocupando? Né? Acho que cabe, então, dentro do discurso, a gente, sim, refinar, sim, o nosso discurso, saber, sim, identificar o que é racismo e realmente pautá-lo. Né? O movimento antifascista que tinha por intuito levantar a protagonização da luta, né, da vida de pessoas negras, ele foi transformado num movimento antifascista em Curitiba. Né? As pessoas estavam no início do movimento, eu e Lari fomos lá, estavam gritando, vem para a rua contra o fascismo. Ou seja, o movimento ele tem o primeiro intuito, a primeira premissa de protagonizar e lembrar a importância da vida das pessoas negras. Mas o discurso do antifascismo, por subentender, e eu coloco o subentender bem entre aspas, que inclui ser antirracista, acaba por invisibilizar a luta antirracista, né, no nosso país, e eu estou falando especificamente do manifesto que aconteceu em Curitiba, né, que de mais uma vez acabou por invisibilizar a luta das pessoas pretas, né? Então, todas essas esferas perpassam e compõem também a nossa atuação enquanto artistas negros. Eu acho que eu estou repetindo essa fala, mas eu acho que reforçar uma fala coerente e de fácil identificação daquilo que são práticas racistas e daqueles que fazem e perpetuam essas práticas, eu acho que é de extrema importância, porque é preciso colocar, né, colocar os pratos na mesa mesmo, né, isso daí é uma atitude extremamente colonialista, né, e a gente vive e revive essas estruturas, né, e se a gente não fala delas, elas continuam, elas se perpetuam, né? A Bill tá relançando aí de novo a Crespinha, tá ligado? Se a gente não ir lá e não postar e não falar que essa bosta dessa Crespinha é um puta do racismo e ela tá totalmente realizada da discussão racial no nosso país, eles vão continuar fazendo isso, sabe? Eu acho que é isso, faltar falar e não ter medo mesmo de falar, ó, isso é racismo, né? Ô, Léo, eu vou pegar a tua deixa aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante nesse sentido, em que durante muito tempo se produziu muita pesquisa e muito conhecimento, né? Mas ele fica, de certa forma, ilhado lá no castelo de cristal da universidade, né? Ele vaza por algumas brechas. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente começa a ver essas brechas se abrindo, né? Semana passada a gente teve um fantástico sobre o tema racial por conta do assassinato do Floyd, e a gente tem que aproveitar esses momentos para os debates, né? Porque os clichês racistas, eles são repetidos sem ser pensados, né? Eles são simplesmente reproduzidos. E aí eu reproduzo a atitude, eu dou risada, eu relaxo, todo mundo entendeu, mas ninguém quer explicar, porque é óbvio, só que é óbvio que coloca uma parcela da população numa condição absolutamente desigual, de não poder, de invisibilidade, de não humanidade, mas ninguém quer falar sobre isso. Então, a gente vê esses discursos sabidos pelas pessoas, mas não entendidos e compreendidos ao ponto de acabar com eles, né? De não vou repetir algo que machuca alguém que eu gosto, ou que eu digo que eu gosto, se eu sei que isso acontece, né? A gente tem conflitos direto em casa com pessoas de outras idades, homens e mulheres, e quando a gente percebe que algo machuca, se a gente continua falando aquilo para machucar, é porque a gente não gosta da pessoa. Então, se a gente está falando um discurso de ódio, e a gente entende ele, e a gente não faz nada para que ele acabe, ou, é muito complexo, dá muito trabalho, essa discussão racial, e a gente vê isso muito dentro, mesmo de movimentos políticos organizados, né? O Léo citou a questão do fascismo, na organização política de vários movimentos,
que as pessoas, elas entendem várias questões, mas quando tocam a questão do racismo não chega de mim, ou eu não quero que chegue, então eu não vou discutir muito isso, deixa pra lá. E aí a gente tem visto um movimento muito interessante de alguns influenciadores, né, youtubers e tal. Eu até estava assistindo recentemente o Fábio Porchat com a Elô Costa e com a Luana Geno, em que você tem esse acesso a um público massivo, né? E você trazer essas questões e abrir para que uma pessoa que é especialista na área, que ela estuda, que ela entende com muita propriedade, possa explicar, né? Para quem não entende, tenha essa paciência, né? Para explicar e para ouvir, é fundamental. Mas, por outro lado, eu também vejo um pouco isso, que não é um trabalho que tem que ser feito com pessoas negras. Se eu entendo isso, é minha responsabilidade ir buscar. Tem muito material, como eu falei, tem muita pesquisa, né? Você citou aí a Loa, outras pessoas, a Raquel, né? Faz mais de 10 anos, né, que as pessoas estão produzindo conhecimento, né? Eu 2005, desde então o NEAB aqui em Curitiba, né, na Federal do Paraná, tem produzido coisas, em outros lugares também, então tem muito material. Se a gente não quer, não sabe, é porque não quer saber, é porque não se pergunta o porquê, né? Mas por que essa piada é racista? Por que essa atitude é racista? É porque não me interessou, então se não me interessou, de alguma forma eu estou sendo beneficiada por isso, e esse privilégio está ok para mim, e eu tô um pouco me fudendo porque acontece com os outros. Desculpa o palavrão, estamos na escola, mas é verdade. Né? Então, se me incomoda, se eu gosto dessas pessoas, elas importam, eu tenho que ser capaz de fazer alguma coisa para modificar isso, independente, né, do lugar que eu esteja, qualquer atitude tem que ser capaz de transformar. Enfim, foi um pouco um desabafo, assim, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, a gente pode ser uma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu Bruna, posso falar uma coisinha rapidinho? Claro, Lani. Enfim, ouvindo tudo isso, eu só queria falar de uma coisa muito importante, principalmente em relação a esse lidar com o racismo na área artística e aprofundar, né? A gente, quando a gente fala de estrutura, racismo estrutural, a gente usa muitas palavras, né? Foi que nem você falou, tem vários clichês e a gente usa palavras. E eu sou uma das pessoas que super fala, a gente precisa sentar e estudar. A educação é o que vai fazer a transformação. Para mim, é isso. Mas principalmente uma educação que não parta de um conhecimento que é o que a gente tem no momento. Então, o nosso sistema educacional no momento, ele é um sistema educacional branco. Portanto, ele não traz a história da população negra, ele não vai trazer a história da população negra enquanto ele se mantiver do jeito que ele é. E aí, quando a gente fala de aprofundar, eu penso em perspectivas. A perspectiva do qual a gente está conversando aqui, ela parte, toda a nossa conversa é super importante, e eu acho crucial a gente trazer esses diálogos, mas ela ainda parte da perspectiva em que a população branca ainda está no centro e o resto está na periferia. E aí, eu quero trazer um outro ponto de vista, que é a gente trazer o centro de cada um. O meu centro, todo dia e todo estudo que eu faço, ele deixa de ser um que traz o estudo eurocêntrico e passa a ser um centro que traz o estudo afrocêntrico, ou seja, a minha busca como mulher negra tem sido buscar o máximo de referências em todas as áreas possíveis que sejam negras e que façam uma ponte com a minha experiência de vida. E foi que nem você falou, é muito difícil a gente acessar esses materiais. Eu só consigo acessar isso hoje porque sou uma pessoa dentro da universidade, entendo como se faz pesquisa, né? Apesar da minha faculdade ser em outra área completamente diferente, que é a área da saúde. Eu sei entrar no computador e fazer essas pesquisas exatamente por processos, né, que a faculdade me possibilitou. E a gente sabe que, por exemplo, o ensino médio já não vai ter esse acesso da mesma forma. A gente vai ter, então, outras pessoas facilitando esse conhecimento. Mas, nesse momento, ao falar de perspectiva, eu quero principalmente focar na perspectiva e focando na dança também, não só das nossas experiências e vivências, mas das nossas estratégias para se manter até hoje. Porque a gente não chegou aqui e não tem esse diálogo, e só tem esse diálogo, no caso, porque tiveram muitas pessoas que fizeram muita coisa para a gente estar aqui, né? Eu sou artista que existem outros artistas
que enfrentaram situações mais difíceis ainda, para mim estar aqui hoje e poder falar sobre isso. Pessoas que nos anos 60 estudavam a afrocentricidade, né, que é você ter os estudos das experiências e estratégias negras como centro do... não é nem centro uma monocultura como é o que a gente vê hoje em dia, né? A cultura que a gente vive no momento ocidental é como se ela fosse universal para todo mundo e servisse. E aí percebe que Bruna, Flávia, Leonardo, Jaqueline e eu não nos adaptamos a essa cultura. Então, como que ela é universal se eu não estou adaptada a essa cultura? É porque ela não é universal. Ela funciona para a população que criou ela. E não necessariamente ela é errada para essa população. Mas como ela não serviu para o resto, e mesmo assim ela queria ser universal, ela fez a dominação em cima. E aí a gente tem a colonização. E com a colonização a gente tem o quê? Nós, pessoas negras, entendendo os signos brancos para poder sobreviver nessa cultura e criando as nossas resistências nisso, mas não entrando em contato com a nossa cultura que de fato fala sobre as nossas experiências. E falar de dança, como o Léo falou, e eu acho isso muito importante, esses questionamentos é porque está na nossa dança. Se eu estou o tempo todo com raiva porque está morrendo grande parte da minha população, eu não tenho como dançar feliz. Eu vou dançar com raiva. Então a minha arte ela vai trazer raiva, a minha arte ela vai trazer a minha cara fechada, a minha arte, sendo danças afro ou não, ela vai trazer esse incômodo, esse problema de saber que em Curitiba, em qualquer lugar que eu for, se eu tiver eu já sou negra, eu já vou ser olhada. Se eu botar uma roupa colorida, então, meu Deus do céu, virou uma passarela. E eu sei que não estão me olhando colorida, estão me olhando porque eu sou uma pessoa negra, puxando a atenção no meio da rua, que é o que as pessoas acreditam que está acontecendo, mas na verdade só estou usando uma roupa. Então eu gosto muito de trazer essa perspectiva de como que a gente pode trazer essa discussão, principalmente também pensando na colonização dos nossos movimentos, né? Se a gente se adaptou às estruturas das danças brancas, como que é a colonização do meu movimento nesse momento? E como eu tiro essa colonização do meu corpo? Que aí é a estratégia que eu acho que a gente precisa pensar, principalmente falando de educação. Que o meu movimento agora, ele vai ser um movimento que vai refletir as danças negras, vai refletir o jazz, vai refletir o balé, mas contando a minha experiência, que eu acho que é importante, né? Tem um filme que se chama Um Filme de Dança, com direção da Carmen Luz, que ela traz a trajetória das danças negras e ela vai pontuar isso. O negro fazendo o contemporâneo, o negro fazendo, a pessoa negra fazendo o balé. Como que é a experiência dele nesse processo e como que eu falo dele sobre isso, partindo dessa perspectiva que é dele, e não partindo de uma perspectiva que ainda vai olhar para ele como um objeto. Eu também sou um sujeito com complexidades gigantes, não somos uma coisa só, somos 500 coisas ao mesmo tempo. E eu acho muito importante trazer isso para que a gente não caia no momento em que a gente vai voltar a falar disso e vai cair numa centralidade que não nos pertence, sabe? Todas as experiências são importantes, são as experiências que criaram as nossas estratégias, são as experiências dos meus antigos, faz eu olhar para o que está acontecendo e saber que isso ainda vai durar muito tempo, porque enquanto a população branca não se entender como população branca, é trabalho possível que vai acontecer que vai mudar isso. Porque eu convivo com essa população. Eu não tenho como me fechar a viver, ainda não temos como fazer isso. Então, como que eu vivo com essa população que ainda não se entende como uma população branca racializada? Porque para ele ser branco é universal. E aí não é universal para a gente, né? Então, qual é essa outra perspectiva que eu posso trazer para a conversa também, pensando exatamente nisso que você falou, a quantidade de estudos e conteúdos que tem por aí e que a gente não tem acesso porque o nosso sistema de educação não pensa que a cultura negra é algo que se deve estudar. Legal. E eu acho, Lerimi, pegando isso que você falou, que assim, se essa cultura excluiu a maior parte da população, ela também não funciona para mim. Não adianta, entendeu? Eu não quero seguir refletindo, eu preciso saber que isso existiu e que foi assim, eu preciso reconhecer isso para poder olhar para trás, mas olhar para trás e olhar para frente, né? Mas eu não posso aceitar que é isso e pronto. Eu não consigo aceitar que, então vamos daqui para frente, vamos continuar bebendo o que a gente já bebeu. A gente sabe na barbárie que isso dá. Então essa cultura também não funciona para mim. Eu também preciso desconstruir ela e repensar, né? Todos nós. Gente, o papo tá maravilhoso aqui, eu continuaria por horas. Foi um momento muito especial, assim, acho que para mim, principalmente. A gente tem feito um ritual de finalização, assim, já encaminhando mais para o nosso fechamento,
que é pedir uma palavra para cada uma e um de vocês que permaneça reverberando para quem está nos escutando também, para que a gente continue pensando e movendo, né, a partir disso. E aí eu queria começar já com a minha palavra, assim, que eu acho que já está aqui, assim, vou deixar ela sair, que é escuta, escutar e silenciar quando a gente não tem resposta, escutar para poder aprender através disso. E aí convido vocês a partilhar dessa palavra, uma frase, como vocês sentirem melhor, né, que seja jogada como mensagem aí para as pessoas. Bruna? Não sabia que eu podia. Eu acho que a minha palavra seria enquanto a gente não se unir todos para fazer alguma coisa e fazer alguma coisa diferente do que está sendo feito, que não está adiantando, a gente não vai conseguir nenhum resultado diferente do que já fiz. Para mim seria união. A minha palavra é profunda, de preferência. Quanto mais profunda, melhor. A minha palavra é construção. Eu acredito que tá na hora da gente construir alguma coisa diferente dado que tá aí. Então, pega essa raiz aí que o Léo trouxe e vamos construir alguma coisa diferente que seja para todo mundo. A minha palavra é... Opa. Não pode falar. A minha palavra é coragem. Eu acho que é muito difícil ter coragem para dar esse respiro assim e seguir e acreditar em si mesmo. A minha mensagem é que a gente tem que derrubar essas crenças que limitam a gente. E sempre, quando a gente fala de construir, eu gosto muito disso, de construir juntos. Vamos construir juntos. Algo que futuramente a gente não precisa transmitir, não precisa para os nossos filhos, que eles não precisam ter medo e carregar a nota de tudo que eles compram. Só entrei aqui acompanhando as discussões de vocês aqui pelo áudio. Queria agradecer e dizer que a minha palavra, eu vou no mesmo caminho que a Jana, temos que ser juntos, cada vez mais juntos. Porque eu acredito que somente juntos a gente vai conseguir, de fato, que nova história e que essa história seja recheada somente pelos atos humanos. E eu não consigo conceber, pensar a humanidade, pensar em distanciar as pessoas pela cor da sua pele. Eu acho que cada vez mais, indiferente da cor que você tenha, de como você pensa, o que é mais importante é respeitar e fazer juntos. Então, queria agradecer a gentileza de cada uma de vocês, agradecer, Léo, querido, essa gentileza de compartilhar suas histórias, suas vidas, que a gente possa, de forma coletiva, dançarmos juntos, para que essa sociedade se mova e a gente possa, em outros momentos, estarmos falando de outras coisas que possam contribuir para a nossa formação cada vez mais. Então, um forte abraço a vocês, parabéns, Tatiana, Bruna, que bacana essa mesa, que bacana discutir isso. Muito obrigado e que a gente continue se encontrando, porque logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar discutindo isso juntos. Olho no olho, cheiro no cheiro, mão na mão, abraço a abraço. Ok? Muito obrigado. Muito obrigada. E até breve. Obrigada a vocês demais. Obrigada, Bruna. Obrigada. É um prazer, gente. Muito obrigada mesmo.